Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês para darmos início a mais uma aula de língua portuguesa. Nesse momento, nós estaremos encerrando o estudo de concordância verbal proposto por nosso material. E aí eu peço que vocês abram o livro nesse momento, exatamente na página 81, para que a gente possa finalizar esses casos. Ao longo de toda a semana, nós estivemos trabalhando com as regrinhas de concordância verbal. Eu espero que vocês tenham aproveitado os momentos aí para darem uma estudada, uma revisada diante de tudo que nós praticamos e exercitamos e também aprendemos ao longo dessa semana. Então vamos nessa, vamos aprender os últimos casos. Então veja só, o primeiro que nós temos para hoje é o caso do sujeito composto anteposto. Anteposto a quem? Anteposto ao verbo, tá bom? Então preste muita atenção. Sujeito composto, aquele que é formado por mais de um núcleo, tá certo? Então, quando você observar que o sujeito ele é composto e ele está localizado antes do verbo na frase, então nós temos algumas regrinhas específicas para ele, tá certo? Então, preste atenção. Olha, quando você tem um sujeito composto anteposto, normalmente o verbo fica no plural, certo? Esse, vamos dizer assim, é o caso normal de encontrarmos o sujeito composto, no caso anteposto a um verbo. Então, ele fica sempre no plural. Agora, nós podemos encontrar uma situação diferente, tá? Veja, admite o singular colocarmos o verbo no singular quando os núcleos do sujeito forem o quê? Sinônimos. Eu queria que você destacasse isso aqui. Quando os núcleos eles forem sinônimos, tá certo? Ou então a gente conseguir encontrar uma gradação, tá certo? Olha, o que quer dizer gradação, para quem não lembra? Aquela ideia de aumento ou então diminuição, ok? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui entenderem na prática como é que isso funciona. Então, na maioria dos casos, só reforçando, nós vamos encontrar o verbo no plural, tá bom? Mas se na estruturação do núcleo nominal a gente encontrar sinônimo, ou então encontrarmos uma ideia de gradação, então você pode colocar o verbo no singular também. Veja aqui, ó. João e Manuel chegaram. Aqui nós temos um sujeito composto, veja que ele está anteposto, está antes do verbo. Então, pela regra geral, nós vamos colocar o verbo no plural. João e Manuel chegaram, tá certo? Essa é a regra geral. Agora observe esse segundo exemplo, ó. Calma e tranquilidade reina aqui. Está certo? Sim. Eu poderia também ter essa frase da seguinte forma, olha, calma e tranquilidade reinam aqui. Também estaria certo? Com toda certeza. Por quê? Nesse caso aqui nós podemos colocar o verbo no singular ou no plural, porque o sujeito composto, ele é formado por sinônimos. Calma e tranquilidade. São sinônimos, tá certo? São palavras diferentes, no entanto, o sentido é praticamente o mesmo, tá certo? Então, só por conta dessa estrutura aqui, que está formando o sujeito composto, nós temos a possibilidade ou de deixar o verbo no plural, como é a regra geral, ou então nós poderemos colocar ele no singular, tá certo? Na terceira pessoa do plural ou terceira do singular. A mesma coisa, a mesma possibilidade vai existir quando você tiver uma gradação. Preste atenção aqui, olha. Um sussurro, uma voz, um grito ecoou no ar. Ou então eu poderia dizer, um sussurro, uma voz, um grito ecoaram no ar. Por quê? Porque você consegue perceber inicialmente que aqui você tem um sujeito composto que é anteposto ao verbo, tá certo? Mas aqui você não percebe uma ideia de sinônimos, você percebe uma ideia de gradação. Veja, um sussurro. Depois do sussurro, uma voz. Perceba que a voz, logicamente, é mais alto do que um sussurro, tá bom? E aí depois da voz,
Um grito. Um grito é maior que uma voz, tá? Então, nesse caso, ocorreu o quê? Uma gradação, um aumento gradativo. Então, por esse motivo, você pode, de acordo com a gramática da língua portuguesa, colocar o verbo no singular ou colocá-lo no plural, que as duas formas estarão corretíssimas, tá certo? Então, memorize bem essa informação, ok? Tudo tranquilinho até agora? Vamos para mais uma. Vejam, nesse próximo tópico, nós temos núcleos do sujeito no infinitivo. Então, a gente precisa lembrar o que é um núcleo e quando, no caso, ele está no infinitivo. Quando você perceber que ele é encerrado, ele é finalizado com a partícula de infinitivo, que é o R, tá certo? Você vai encontrar o R no final. Então, o verbo ele fica no singular quando os núcleos do sujeito são infinitivos. Então, essa daqui é a regrinha geral, tá certo? E não vem precedidos de artigo. Por quê? Porque quando você perceber que esse núcleo que está no infinitivo, esses núcleos, no caso, né, eles estão no infinitivo e eles vêm precedido de um artigo, então o negócio já muda de figura, tá? Então preste atenção. Se os infinitivos vierem com artigos, ou forem o quê? Antônimos, o verbo irá para o plural. Preste atenção aqui, ó. Caminhar e nadar faz bem à saúde. Ok? Veja que o núcleo aqui do sujeito, ele está antes do verbo, tá certo? Ele está anteposto. Então, caminhar e nadar faz bem. Veja que caminhar foi encerrado com R, um núcleo que está no infinitivo, tá certo? Nadar, a mesma coisa. Então, pela regra geral, o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá certo? Tudo bem até aí? Agora perceba aquela outra informação que eu já havia passado para vocês. Olha, veja que aqui você tem a mesma ideia sendo transmitida. No entanto, o verbo está no plural. Por que que isso aconteceu? Veja que antes do núcleo do infinitivo apareceu o quê? O. Olha aqui. O. Certo? Aqui nós temos artigos antecedendo o núcleo do sujeito, cada um deles. Então, só por conta da aparição desses artigos, você tem a possibilidade de colocar o verbo no plural. Então, o caminhar e o nadar fazem bem à saúde. E se você não tiver esses artigos aqui, então o verbo ele deve permanecer no singular, como a gente viu aqui no caso anterior. Tá certo? Não é fácil? Deu para todo mundo compreender a ideia? Espero que sim. Olha, estamos já chegando na parte final. Nós temos dois tópicos apenas, tá certo? Então prestem atenção nesse próximo. Olha, aqui nós vamos estudar o caso do sujeito composto pós-posto. Até o caso anterior, os núcleos estavam antepostos, tá certo? Agora nós vamos vê-los depois do verbo. Então veja, quando o sujeito composto vier pós-posto ao verbo, ou seja, após o verbo, este irá para o plural, é a primeira possibilidade, tá certo? Ou então ele concordará com o núcleo mais próximo. Nós vamos ter duas possibilidades aqui de concordância verbal. Veja, chegaram João e Manuel. Pela regra geral, no caso, você tem aqui a presença do sujeito composto, que está depois do verbo, você coloca o verbo no plural, tá certo? Olha, chegaram João e Manuel. Mas aí nós temos uma outra possibilidade, que é colocar o verbo no singular, fazendo a concordância com o núcleo mais próximo, que nesse caso aqui é João. Olha, chegou João e Manuel. Está correto, Aramis? Perfeito. Tá certo? A gramática viabiliza essa regra também quando nós tivermos um sujeito composto pós-posto ao verbo. Você pode colocar o verbo no singular e ele estará fazendo a concordância diretamente com o núcleo mais próximo, que no caso dessa frase aqui é João. Ok? E por fim, nós vamos ver aqui o caso do sujeito composto de pessoas diferentes. Tá certo?
sujeito composto de pessoas diferentes. Aí você vai precisar, logicamente, lembrar aqui das pessoas, das conjugações verbais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá certo? Então, vê só. Quando o sujeito composto for de pessoas diferentes, o verbo ele vai automaticamente para o plural com a prioridade da pessoa de número o quê? Menor, tá certo? Por exemplo, veja, se o sujeito for de segunda e de terceira pessoa, o verbo fica na segunda ou na terceira do plural, tá certo? Quando fala segunda e terceira pessoa do singular, tá certo? Especificamente. Aí ele vai para a segunda ou para a terceira pessoa do plural. Vamos ver aqui na prática como é que isso funciona. Olha, eu tenho aqui o exemplo, olha. Eu, tu e Maíra devemos ir. Você aqui tem 3 pessoas. Eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda e Maíra, que no caso é ela, terceira pessoa do singular. Então veja, eu, tu e Maíra. Ou seja, nós devemos ir, tá certo? Ou seja, se eu estou dentro desse grupo, então nós devemos ir, tá bom? Então essa daqui é a concordância correta. O verbo ele deve ir para a primeira pessoa do plural, porque eu também estou incluído nesse meio. Ok? Deu certo? Todo mundo conseguiu entender aí com tranquilidade? E nesse outro caso, você tem o seguinte, olha, a gente tem 2 possibilidades, tá? Preste atenção. Helena e tu podeis fazer isso. Ou você poderia ter o seguinte, olha, Helena e tu podem fazer isso. Veja que aqui eu não estou presente nesse meio. Eu estou fazendo referência a outras pessoas. Helena, terceira pessoa do singular, ela, tá certo? E o tu, que é a segunda pessoa do singular. Então aqui nós poderemos fazer o seguinte, veja, eu tenho terceira pessoa e segunda. Então, Helena e tu podeis fazer isso. Você pode ver que o podeis, aqui nesse caso, ele está na segunda pessoa do plural, certo? Qual é a segunda pessoa do plural? Vós. Vós, porque eu não estou incluído aqui, eu estou me referindo a outras pessoas. Vós podeis fazer isso? Ou então eu poderia dizer o seguinte, olha, elas, ou então, se esse tu for um rapaz, eles podem fazer isso, colocando o verbo na terceira pessoa do plural, tá certo? Então existem essas 2 possibilidades quando no caso eu não estiver presente aqui no meio, como foi o que aconteceu aqui nesse primeiro exemplo ao lado. Tudo bem? Então é isso. Assim nós encerramos o estudo das regras de concordância verbal, um estudo realmente bem exaustivo, porque são muitas regrinhas, são muitas informações diferentes, tá certo? Mas ao mesmo tempo nós já fazemos muito uso dessas regras no nosso dia a dia, tá certo? Então, de certa forma, não é um estudo difícil, é um estudo que realmente exige muita atenção, certo? Muita dedicação para você memorizar cada caso especificamente e aí você fazer o uso no seu dia a dia, tanto na sua linguagem, tá? Na sua linguagem oral, quanto nas produções escritas, tá bom, pessoal? Então é isso. Quero deixar registrar aqui o meu abraço para todos vocês. Assistam novamente em outro horário a este vídeo, tá certo? Para que vocês possam focar mais ainda na questão dessas normas e nós vamos agora praticar. Eu queria que você fosse lá para o passo a passo da sua aula para você praticar com alguns exercícios que eu estou direcionando para você realizá-los, tá? Então é isso. Valeu!